No mesmo evangelho que acabo de citar, eu quero avançar mais 15 capítulos. Então, Evangelho de João, capítulo 16. Nós falamos sobre o capítulo 1. No verso 15, João se refere a Jesus, e no verso 30, ele diz: ele tem a primazia, ele já existia antes de mim. Nós ouvimos a leitura aqui de Colossenses capítulo 1, que em Cristo foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele, para ele. Deus fez convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra. E vai chegar um momento em que Jesus vai voltar, e toda a língua vai confessar, e todo o joelho vai se dobrar, e vai declarar: Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Amém? Ele é o Senhor. Evangelho de João, capítulo 16, verso 16. 16. João 3,16 foi o lema que a campanha de missões mundiais este ano colocou diante de nós, o qual diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora nós, quase 2000 anos depois desta entrega, podemos ler também 1 João capítulo 3, verso 16. Se você conhece, repita comigo: nisso conhecemos o amor, pelo fato de ter Cristo dado a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Amém? Houve uma entrega. Essa entrega de amor da parte de Deus foi dar o seu único Filho. E primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, também nos fala de amor e de entrega, de nós entregarmos nossa vida pelo nosso irmão. Paulo escreve em Romanos, no capítulo 5, pode ser que por uma pessoa boa, alguém se anime até morrer. Mas Deus prova o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. E aqueles pecadores que estavam junto com Jesus, chamados discípulos e agora também denominados apóstolos, eles estavam caminhando com Jesus para aquele momento fatídico de entrega do nosso Redentor. E Jesus está tratando do coração deles, momentos antes de ser entregue para ser torturado, maltratado, questionado. Lembra-se que este é o período da Páscoa. Jesus entra em Jerusalém no dia 10 de Nissan. No livro do Êxodo nos mostra como deveria ser celebrado a Páscoa. No dia 10 deveria ser separado um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito, sem mancha alguma. Do dia 10 até o dia 14 deveria ser observado para ver se de fato eles eram perfeitos, próprios para o sacrifício. Naquele período entre o dia 10 e o dia 14, quando Jesus então foi pendurado no madeiro, os fariseus investigaram ele, os herodianos investigaram ele, os saduceus investigaram ele, os sacerdotes investigaram ele, o povo em geral olhou e observou e questionou. E o próprio Pilatos, no momento do juízo, ele diz: não encontrei nele nenhuma falha. Todos têm o texto de João capítulo 16, verso 16, amém? Amém. Ou alguém tem necessidade de ajuda? Pode pedir ajuda, irmãos, nós estamos na casa do Pai, amém? Não tenha vergonha de pedir ajuda, amém? Estamos aqui para crescer e caminhar juntos. E Jesus está cuidando desses discípulos como um pastor cuida das suas ovelhas,
O capítulo 10 de João nos fala que ele é o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No capítulo 15 ele está falando: eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos, porque sem mim nada podeis fazer. E então ele está cuidando do coração daqueles discípulos, momentos antes de ser entregue. E o texto nos diz: mais um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois, me verão novamente. Eu estou fazendo a leitura na versão transformadora, a última das versões em português. Verso 17. Alguns dos discípulos perguntaram entre si: o que ele quer dizer com mais um pouco e vocês não me verão, e algum tempo depois me verão novamente, e vou para o Pai? E o que ele quer dizer com mais um pouco? Não entendemos. Jesus, percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, disse: vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e vocês não me verão, algum tempo depois e me verão novamente. Eu lhes digo a verdade: vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. Esse é o tema de nossa meditação hoje: tristezas e alegrias. Verso 21. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente, então se alegrarão, e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Se você tem a liberdade para falar para a pessoa que está do teu lado, diga: Deus tem uma alegria que ninguém pode roubar. E é por isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 4: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo para vocês: alegrem-se no Senhor. Neemias capítulo 8, no versículo 10, no finalzinho do capítulo 10, ele diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Em Provérbios, se não me engano, capítulo 10, versículo 24, diz, ou 24, 10, ele diz o seguinte: se você se mostrar fraco no dia da angústia, sua força será pequena. Sentimentos. Jesus está cuidando do coração dos seus discípulos, e Ele está prometendo para eles que eles haveriam de receber uma alegria que nada, ninguém poderia roubar. Verso de número 23. Naquele dia, não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Agora vocês estão perguntando, mas naquele dia vocês não terão necessidade de perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade: vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. 24. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. Quando nós fazemos na oração a menção do nome de Jesus, não é um clichê evangélico cristão, não é um clichê, é uma obediência, uma submissão à ordem de Jesus dada nesse momento crucial. Quando nós oramos: Pai, em nome de Jesus, nós estamos nos apresentando diante dele por causa do Cordeiro que tirou o nosso pecado, abriu esse novo e vivo caminho, e eu e você podemos entrar na presença do Pai. Amém? Aquele véu foi rasgado do alto a baixo, quando Jesus morreu naquela cruz. Aquele véu que separava o santo dos santos do santo lugar foi rasgado. Na frente daquele véu havia um altar de incenso, que eram as orações.
Ali Zacarias foi oferecer orações e incenso ao Senhor, e naquele momento o anjo Gabriel apareceu a ele e disse: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Nós não precisamos mais anjos entregando resposta de oração. O véu foi rasgado. O Pai ouve você. Você tem livre acesso em nome de Jesus. A presença, o trono da graça. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Ele disse que Jesus foi provado e tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas ele não pecou e não tinha pecado. E agora eu e você podemos nos aproximar do trono da graça sem medo, sem temor, sendo transparentes, honestos, genuínos, e dizermos para Deus: Deus, eu pequei, eu errei, me ajuda a vencer essa tentação, me ajuda a vencer essa prova, essa dificuldade, essa ofensa que foi lançada contra mim, talvez até uma maldição. Nós não precisamos mais temer, podemos entrar na presença do Senhor e ter alegria completa. Verso de número 25. Eu lhes falei destas coisas de maneira figurada, com parábolas, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Quando o Espírito Santo veio, ele revelou toda a nova aliança para mim e para você. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2 da primeira carta, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas no verso 10 ele diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito de Deus perscruta o próprio Deus, os pensamentos de Deus. Ele revelou para nós, gente. Nós somos o único povo que sabe aonde vai terminar a história. Nós somos o único povo, o único, se quiser chamar de religião, a única que tem esperança, que sabe que a morte não é o fim, que entende que nós vamos ter imortalidade em Cristo, vida eterna. Então não precisamos temer, mesmo que sejamos afligidos de tal forma que talvez a nossa vida esteja passando por risco de morte. Podemos confiar. O apóstolo Paulo, ele dá o exemplo para nós. Ele diz: olha, fui açoitado em perigos de morte, em angústia, em jejuns, em naufrágio. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele fortalece você? Onde você se refugia no momento de angústia? Você faz como Davi? Você declara com a sua boca: o Senhor é o meu alto refúgio, a minha rocha, a minha segurança? Verso 26. Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Na oração, no capítulo 17, no versículo 23, olha só o que Jesus está orando, falando ao Pai: eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. O Pai ama tanto você como ama Jesus. Você pode duvidar de Deus? Deus é verdade. Deus não mente. Então o mesmo amor que Deus tem por seu Filho unigênito, Ele tem por você. O mundo que está lá fora, que não conhece esse amor de Deus, precisa conhecer, precisa tomar posse deste amor. Quando Jesus conta aquela parábola do filho que pede parte da sua herança e vai embora,
aquele menino, ele cresceu dentro da casa do pai, mas não sentia o amor do pai e achava que o pai não o amava. E quando ele volta para casa arrependido, o pai o recebe, ele não faz pergunta nenhuma, ele abraça ele faz uma festa, porque ele ama. O filho mais velho que fica em casa olha para o seu pai, pensando que o pai é um carrasco, que ele está trabalhando como escravo. Ele não entende o amor do pai. E o pai vai e chama ele: filho, vem para a festa, vem para a festa. Esse teu irmão estava perdido e foi achado, ele estava morto e agora está vivo. A igreja deve se alegrar. Tem alegria no céu. Jesus chega a essa conclusão 3 vezes nessa parábola. Quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Amém? E ele então diz: o Pai ama vocês, porque vocês creem que eu vim do Pai. Verso de número 28. Sim, eu vim do Pai, entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram: enfim, o Senhor fala claramente e não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade que lhe façamos perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus disse: enfim, vocês creem? Mas se aproxima o tempo em que de fato chegou, ou seja, é agora, em que vocês serão espalhados, conforme o profeta Zacarias disse: fere o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Cada um seguirá o seu caminho e me deixará só. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Mesmo quando do alto da cruz Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele assumiu o meu pecado e o seu pecado, e por causa disso ele disse o que está no Salmo 22, verso 1, que Davi escreve: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus não abandonou ele. No momento em que Jesus está ensinando, ele tem a convicção disso, mas quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, pela luta, às vezes nossas vistas ficam nubladas e nós não entendemos e não vemos que Deus está conduzindo a gente como um pastor conduz uma ovelha. Tua vara, teu cajado me protegem. Deus não abandonou Jesus. Deus o ressuscitou. Quando você passa por lutas, Deus não te abandonou. Deus está carregando você. É como o bom pastor que deixa as 99 ovelhas e vai ao encontro da ovelha que se perdeu, coloca nos seus ombros e a carrega. É isso que Deus faz com você quando você está passando por lutas e você se refugia nele. Você aceita o seu chamado e você se aproxima dele. É como Isaías nos diz no capítulo 53: todos nós nos desviávamos como ovelhas, cada um pelo seu próprio caminho, simbolizado aqui pelo que Jesus está dizendo aos seus discípulos, mas Deus fez cair sobre ele a culpa de todos nós. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu fui curado, você foi curada, você foi perdoada, você foi perdoado por causa de Jesus. Amém? Agora vocês creem? O Pai está comigo. E o verso 33, eu creio que a grande maioria de nós sabe de cor. Eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês de vez em quando terão aflições. É isso? Vocês terão. É uma afirmação categórica, contundente, que nós vamos passar por aflições. Mas tenham bom ânimo, animem-se, pois eu venci
o mundo. Pai, que esta palavra em nosso coração produza vida, em nome de Jesus. A tristeza, ela nunca vem sozinha, ela tem uma companhia. Angústia, desgosto, agrura, melancolia, prostração, amargura. Mas a alegria também não vem sozinha. Contentamento, alegria, esperança, regozijo. Nós falamos aqui nesse texto e Jesus fala sobre tristezas e alegrias, aflições e bom ânimo. Tristeza e alegria são sentimentos inerentes aos seres vivos. E você vê isso nos animais. Você já viu o passarinho alegre? Talvez nem um vídeo. Cachorro alegre, gato. Já viram? E pula. Um potro, um cavalinho que acabou de nascer, começa a pular, feliz da vida. Já viram isso? Quem já percebeu que os animais se alegram? Os pássaros também, não é verdade? Isso é algo inerente à vida. Os seres vivos se alegram. Você já viu pessoas alegres? Você já teve algum momento de alegria? Sim ou não? Ou só tristeza? Oh vida, oh sofrimento, oh amargura. Lembra do desenho que passava? Eu, quando era criança, assistia esse desenho. Tinha uma hiena chorona junto com um leão Lipe, e aquela hiena sempre dizia: oh vida, oh sofrimento, oh tristeza, oh melancolia. E às vezes a gente parece com essa hiena e só resmunga, só reclama. Misericórdia. Nós vamos na contramão do que Jesus aconselha nesse texto. Tristeza e alegria são sentimentos inerentes ao cronograma da vida. Jesus disse para os seus discípulos: vocês não vão me ver mais. Logo um tempo, vocês não me verão mais. 3 dias. Eles não viram Jesus. A tristeza invadiu o seu coração. Eles fecharam as portas com medo. Eles se enclausularam. Eles se mesmaram. Eles praticaram o ostracismo. Eles se fecharam em copas. A tristeza faz isso. Você já viu uma pessoa com depressão? Não quer conversar com ninguém. Não é assim que a tristeza faz? Você não quer falar com ninguém. Você não quer ver nada. Parece que a gente gosta de sofrer, porque a gente sabe que é um sentimento. E sabe que aquele sentimento foi produzido por alguma coisa. No caso aqui, a morte de Jesus. A injustiça praticada contra ele. 2 daqueles discípulos, eles nem esperam o 3º dia, eles vão para casa. Eles estão descendo para o caminho de Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. De repente, quem é que começa a caminhar ao lado deles? O ressuscitado, o Nazareno. E eles estão ali, cabisbaixos, não entenderam, colocaram a culpa nas autoridades, nos decepcionamos. A gente achou que ele era a salvação, era ele que ia trazer a redenção, mas já faz 3 dias que isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres foram lá no túmulo, disseram que o túmulo está vazio, mas eles não foram ver, eles não foram verificar os fatos. Preferiram ir para casa, lamber as feridas, se enclausurar. Mas o tempo diz, e Jesus diz: logo depois vocês me verão novamente. Alegria. A alegria da ressurreição trouxe aqueles discípulos que se esconderam. Pedro chegou a negar publicamente 3 vezes que conhecia Jesus.
Como é que ele poderia dizer que não conhecia Jesus se toda Jerusalém, todo Israel sabia de Jesus, até os estrangeiros? Não conheço esse homem. Você também é galileu, você é da mesma região, o teu sotaque não deixa a gente enganado. É igual aqueles dois brasileiros nordestinos andando na beach de Miami, né? Eles estão em Miami andando na beira da praia e um fala assim para o outro: será que eles vão reconhecer a gente aqui pelo nosso sotaque? Aí o outro responde: I don't believe. Como é que Pedro poderia dizer que não ouviu falar de Jesus? Esses são os discípulos que naquela hora se esconderam, porque imaginaram que tudo tinha terminado. Mas quando Jesus aparece no meio deles, quando Jesus se revela para aqueles homens que estavam indo para Emaús, eles na mesma hora voltam no caminho, e enquanto eles estão dando testemunho, Lucas nos diz, enquanto eles dão testemunho de que Jesus andou com eles, explicou as Escrituras para eles que era necessário que o Cristo padecesse, sofresse e morresse. Quem aparece? Jesus. Eles não precisavam mais continuar dando testemunho. Vai chegar um momento em que a igreja não precisa mais falar: Jesus está vivo, Jesus vai voltar, porque Ele mesmo vai vir e o mundo inteiro vai ver. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz que os povos se lamentarão. Sabe por quê? Porque não creram, não deram atenção, não confiaram na mensagem do Filho de Deus, não confiaram na mensagem que a igreja, mesmo diante da face da morte, da perseguição, continuava dizendo: Ele ressuscitou, Ele está vivo, nossos pecados estão perdoados, Deus é Deus de eternidade, e Ele prometeu vida eterna para aquele que confia no seu Filho Jesus. Esse perdão é gratuito, você não conquista, você não compra, ele é gratuito, é a graça de Deus. Graça é graça. Se fosse mérito, não seria graça, seria uma desgraça, porque eu nunca sei quando é que eu iria fazer tantas ações, tantas boas obras para conquistar esse perdão. Qual é a quantidade de dívida que eu tinha ou que eu tenho para com Deus? Mas a graça me diz o que João Batista, olhando para Jesus, disse: aqui está aquele que tira o pecado do mundo. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz que ele, e juntamente com a igreja, somos embaixadores em nome de Deus, anunciando às pessoas: Deus não leva em conta os seus pecados, se convertam, se reconciliem com Deus. Amém? Mas Jesus acrescenta naquele diálogo, naquela noite, mais um item: eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Jesus diz no capítulo 14: é melhor para vocês que eu vá. 3 vezes Jesus fala que é melhor para eles que ele fosse, e ele foi. E o sinal de que ele foi glorificado à direita do Pai é o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, quando o Espírito Santo do Senhor vem. E João nos fala 2 vezes isso, que esse seria o sinal da glorificação de Jesus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. São sentimentos sujeitos a alterações constantes, tristeza e alegria. E às vezes a gente pode ter esses 2 sentimentos em 1 minuto, às vezes até menos de 1 minuto, em segundos. A gente parece adolescente, né? Sai da sensatez, da serenidade para ira, revolta,
verso 20, nos diz que enquanto uns se alegram, outros choram. Enquanto os discípulos iriam chorar pela morte do Senhor, que havia sido crucificado, injustamente condenado, o mundo se alegrou. Acabou o nosso problema. No final do capítulo 11 do Evangelho de João, o Sinédrio se reúne, aqueles homens se reúnem e dizem: se a gente deixar essas coisas continuarem acontecendo, o povo vai acreditar nele. Porque alguns que estavam ali foram até uma vila ao lado de Jerusalém, Betânia, e ali estavam consolando duas irmãs chamadas Maria e Marta, que haviam sepultado o seu irmão chamado Lázaro já fazia 4 dias, e chega Jesus ali e diz: tirem a pedra. As irmãs, Jesus, eu acho que não é conveniente fazer isso. E Jesus diz: tirem a pedra. E ele brada: Lázaro, sai para fora. Eles foram testemunhas da ressurreição de Lázaro. E eles voltam e contam isso em Jerusalém, e o Sinédrio se reúne, muitos daqueles que viram isso acontecer estavam naquela reunião. E então se levanta um líder e diz: olha, é melhor um morrer do que o povo sofrer, porque se a gente deixar essas coisas continuarem desse jeito, vamos perder o controle das coisas. Então virão os romanos e vão tirar o nosso lugar de poder, de governo, de domínio sobre o povo de Deus, porque eles absorveram para si uma profecia de Zacarias que diz que Josué seria sacerdote no trono. Haveria harmonia entre esses dois ministérios. E Jesus, Yeshua ou Josué, é o sumo sacerdote e é rei, filho de Davi. Mas ele é pré-existente a Davi. Por isso ele pergunta para aqueles homens naquela semana: de quem é filho o Messias? E eles disseram: é filho de Davi. O Evangelho de Mateus nos dá conta disso no capítulo 22, bem no finalzinho. E Jesus então pega as escrituras e diz: como é que Davi chama ele de Senhor? E diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu coloque a todos os inimigos debaixo do teu estrado dos teus pés. Como é que ele é filho de Davi se Davi chama ele de seu Senhor? E o texto diz que eles não ousaram mais fazer perguntas para Jesus. Jesus sabia quem ele era, por isso ele disse: eu vim do Pai e eu estou voltando para lá. Amém? E esse texto nos dá uma revelação maior. Sabe quem está trabalhando aqui na terra para que todas as coisas estejam sujeitas a Jesus? O próprio Deus. O último inimigo a ser derrotado é a morte. Então Jesus, juntamente com o povo de Deus, vai se prostrar diante de Deus. Então Deus será tudo em todos, porque todas as coisas Deus está sujeitando ao governo, ao comando, ao domínio de Jesus. E Paulo diz que todas as coisas não inclui aquele que todas as coisas está sujeitando aos pés de Jesus, ao governo de Jesus. Então o próprio Senhor Jesus, eu e você, vamos nos prostrar diante de Deus, como povo, como uma família reunida na casa do Pai, e vamos adorar Deus. Aquele que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, aquele que nenhum olho pode ver, nós veremos, vamos contemplar. E Jesus disse: vai chegar um momento em que eu não vou mais falar para vocês a respeito do Pai, porque vocês vão estar na presença dele. Amém? É isso que nos aguarda. São sentimentos inerentes ao tempo presente. Capítulo 16, verso 25 a 28.
Durante o tempo que nós estivemos aqui, confirmando com isso está o verso 33. No mundo vocês vão passar por aflições, tristezas, angústias, agruras, mas vocês devem se alegrar. E é por isso que Paulo dá essa ordem: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo para vocês: alegrem-se, comece a se alegrar. Está difícil, se alegre, se alegre. Sabe qual é o fruto do Espírito Santo? Gálatas capítulo 5: amor, paz, alegria, 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 amém? Mas alegria verdadeira, alegria verdadeira. São sentimentos inerentes ao tempo presente, mas são sentimentos também que precisam de administração minha e sua. Jesus não disse: olha, a tristeza vai dominar vocês, vocês vão ficar em depressão, precisar tomar medicação para dormir, para acordar, porque vocês não vão conseguir vencer isso. Não. Ele disse: tenham bom ânimo, busque a alegria do Senhor, como Neemias aconselha. A alegria do Senhor é a nossa força. Verso 29 e 30, a revelação que Jesus nos deixou é suficiente para termos uma viva esperança. Aqueles discípulos que fugiram, agora se colocam no lugar elevado e dizem: Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Isso que vocês estão vendo aqui é resposta que o Senhor o glorificou, e se cumpriu o que o profeta Joel profetizou. Ele está derramando o Espírito Santo, e essa promessa não é só para nós, para vocês, para os filhos de vocês, é para tantos quantos Deus chamar. Amém? No capítulo 3 de Atos, então, eles vão entrar no templo, e um homem pede esmola para eles, e eles dizem: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós podemos dar para você. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Aquele homem levantou e começou a saltar de alegria. E Pedro e João começam a testemunhar, e eles começam a ser perseguidos, maltratados, surrados, presos. Uma certa feita, os 12 estavam presos, e vem o anjo e liberta eles, e eles vão lá para o templo continuar testemunhando a respeito desta vida que está em Cristo Jesus. Verso 31 e 32 são sentimentos que precisam ser administrados. Na semelhança de Jesus, precisamos ter consciência de que nunca estaremos sozinhos. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 14: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, Ele estará para sempre com vocês. E eu vou voltar. E onde eu estou, vocês estarão também. Amém por isso? Verso 33, a responsabilidade de controlar esse sentimento é minha e sua. Deus não vai vir para controlar seus sentimentos. Essa é uma atitude que eu preciso assumir pessoalmente. Por isso Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. As aflições são causadas por circunstâncias ou situações, fatos que às vezes nos afetam. Os mesmos fatos que aconteceram naquela semana trouxe alegria para o mundo, mas tristeza para os discípulos. Mas logo depois, o fato da ressurreição de Jesus trouxe uma alegria ao coração daqueles discípulos, que eles agora entregam a sua vida como testemunha da ressurreição. É isso. Nós não andamos por vista, andamos por fé. Nós não estamos crendo no vazio, cremos na rocha.
Cremos no Deus, o poderoso Senhor, o Criador dos céus e da terra, que por amor a mim e a você deu o seu único Filho. E em Jesus Ele torna tanto a mim quanto a você herdeiro da vida eterna.